Olá, nós estamos aqui no espaço da Unipaz Goiás, que é uma instituição de educação com foco na cultura de paz, e hoje recebemos em Goiânia o psiquiatra, psicólogo, educador Arthur Salles. O nosso diálogo de hoje será sobre a física quântica. Ele está em Goiânia para facilitar um seminário no curso de Gestão em Relações Humanas, uma pós-graduação chancelada pela PUC Goiás, para o curso de Formação Holística de Base, que é o curso principal da Unipaz, desenvolvido há 25 anos em toda a rede Unipaz. E sempre nos nossos encontros vocês terão o prazer de receber pessoas que vêm de diferentes estados, com diferentes experiências, para somar e compartilhar os seus aprendizados. Então hoje, muito bom recebê-lo aqui, Arthur. Você faz parte também dessa casa. O Arthur vem da Unipaz Rio de Janeiro, ele mora no Rio, é vinculado à Unipaz Rio de Janeiro. E aí vamos hoje conversar um pouco sobre tudo que faz parte, Arthur, da sua vida diária com as questões que envolvem a física quântica. Tá bom. Então, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui. E você já nos acompanha há um tempo e é sempre muito bom recebê-lo. Igualmente, eu gosto muito de vir aqui. Arthur, você como médico, na sua lida diária, como a física quântica entrou na sua vida? Bom, na verdade, isso foi influência de meu pai, porque ele era estudioso, também psiquiatra de Carl Gustav Jung, e foi ele, Jung, na psiquiatria, que rompeu com o paradigma à época vigente, que era do materialismo, do isolamento absoluto entre as pessoas, a ideia newtoniana de que nós seríamos átomos sociais, absolutamente isolados um do outro, e Jung inaugurou uma conexão inconsciente, que é o inconsciente coletivo. E a partir daí as coisas foram sendo descobertas e ele tinha um vínculo com a física quântica. A partir de então, isso me interessou, porque seria uma espécie de base científica daquilo que ele dizia na linguagem ou no campo da psicologia. E você é psiquiatra? Sim. Trabalha em espaços em que a psiquiatria se atua, né? Ela se coloca. E no seu dia a dia, após os estudos da física quântica, o que mudou na sua vida? Como foi essa transição e como você aplica a física quântica no seu dia a dia? Bom, eu aplico principalmente em mim, porque a rigor eu só acredito na revolução subjetiva. Qualquer outra que tenha tentado modificar o externo, acredito que tenha dado em fracasso. Então ela, na minha concepção, serve para nos nortear que a grande revolução é subjetiva, é interna, e a minha compreensão de mundo baseado nesse conhecimento modificou. Então a minha conduta como ser humano, na verdade, é que mudou, tendo em vista a desconstrução de tantas ideias que a física quântica trouxe à luz. Uma das questões centrais da física quântica é a questão da não separatividade. Isso. A partir da física quântica, nós podemos entender que tudo está integrado a tudo. E isso é o pressuposto básico da visão holística. Na Unipaz, você bem conhece, a visão holística é o que norteia toda a nossa estrutura teórica, vivencial, em que tudo está integrado com tudo. A partir desse parâmetro, ilusão e realidade se tornam de fato uma ilusão. A partir do observador, todo o ambiente ao redor se transforma dependendo da visão do observador. Como você entende que com esta visão da não separatividade, o ser humano pode de fato modificar a sua realidade? Bom, primeiro que tudo tendo a certeza disso, porque afinal de contas há muito se diz que somos todos próximos um do outro, enfim, mas faltava alguma coisa que consubstanciasse essa ideia. Não esqueçamos que toda a nossa ciência tem 300 anos e hoje nós trazemos um ranço bastante consistente sobre esse isolamento, sobre essa física newtoniana, enfim, da normofísica, não da microfísica nem da macrofísica. Mas na medida em que a gente começa a perceber as evidências que demonstram que tudo veio de uma grande explosão e tudo se transformou em poeira cósmica e tudo energia, matéria, e existe uma interconexão nas várias dimensões do universo, na verdade 11,
segundo a teoria das supercordas. Isso está numa dinâmica tão grande que nós apenas estamos matéria em relação complexa entre si, que nos dá uma função bastante elaborada, orgânica, de pensar, de refletir, mas na verdade a nossa essência é energia e, portanto, nós somos apenas uma espécie de energia disfarçada de matéria. Estamos num mar de energia, não existe um isolamento entre eu e você. É como se nós fôssemos 2 cubos de gelo e que estamos dentro do oceano e não sabíamos que estávamos dentro do oceano. E nós nos iludimos de que nós somos dois pedaços de sólidos separados. Os 2 cubos de gelo, obviamente, estão enganados, porque, na verdade, eles estão gelo, mas eles não são gelo no oceano, eles são água e não há separação essencial entre eles. Há um estado que provisoriamente os separa, mas na sua essência eles são uma única coisa que não se separa nesse oceano. O mesmo se aplica ao universo, que é um manancial de energia. Que bom perceber, né, que nós podemos e somos tão responsáveis pela realidade, porque a partir do ponto que eu me vejo igual a você, é preferível acreditar que a violência no mundo pode ser diminuída. E esse é um dos papéis da Unipaz. Como que a Unipaz, como você conheceu a Unipaz? Me despertou o nome. E em 1990 e alguma coisa, não me lembro exatamente, eu li no jornal uma palestra de Amit Goswami, um físico quântico da Universidade de Oregon, que escreveu vários livros, entre os quais está no filme Quem Somos Nós, para quem viu o filme, eu vi a palestra dele e achei fascinante. Já em casa, meu pai me mostrava um livrinho de Pierre Weil, que é A Consciência Cósmica, e eu achei fascinante. É como se aquilo concretizasse algo que intuitivamente me parecia muito familiar. Na verdade, foi um livro que concretizou o que eu já mais ou menos intuía. E achei fascinante, acho que esse assunto é fascinante, e comecei a estudar, enfim. Quando veio o Unipaz, quando eu vi a Amit Goswami, juntei as coisas todas, e ele veio a convite da Unipaz, Glória Sobrinho o trouxe ao Brasil, e comecei a estudar isso. E fui apenas estudando, sem norte algum, e foi construindo esse conhecimento. No Rio, Glória Sobrinho pediu que eu montasse, vendo meu interesse sobre o assunto, pediu que eu fosse montando um seminário, e acabou, enfim, fazendo o seminário. Eu sou um curioso, na verdade. Hoje você é um facilitador da Rede Unipaz, né, conhecido por toda a sua trajetória dentro da física quântica, e nas suas experiências dentro da própria Unipaz, como você vê o papel, a função social da Unipaz hoje, com esse momento tão violento, né, que hoje, se a gente liga uma televisão, a gente lê um jornal, o que tem ali é a violência, é a falta de respeito, é a discriminação. Nesse contexto, como você reconhece o papel da Unipaz no campo educacional? Na verdade, eu vejo a Unipaz como uma espécie de oásis dentro de um deserto violento, desumano. Então, você falou, quando a gente abre um livro ou quando a gente vê uma televisão que vende, ou um jornal que vende uma matéria mais sangrenta, eu particularmente já não, por uma questão de autopreservação da própria sanidade, eu não mais acesso esses saberes, essas notícias. Eu prefiro me vincular às leituras, como por exemplo da Unipaz, que é uma espécie de oásis, como disse, que reconstrói o bem-estar humano, as relações entre as pessoas. E a Unipaz, portanto, aponta para um norte, na minha forma de ver, um norte evolutivo, um norte fraterno e um norte de um mundo melhor. Aquele que eu espero que minhas filhas ou os meus netos, ou os bisnetos, enfim, possam usufruir um dia. Ou seja, uma transformação daquilo que hoje a gente vê no mundo. Eu também quero entrar agora numa questão bem específica da sua formação, especialmente a medicina, e a partir da física quântica, como é concebido a saúde e a doença? A saúde e a doença
sob esse ponto de vista da física quântica, que na verdade legitima aquilo que na medicina oriental já se sabia, mas não na medicina clássica ocidental, é que as doenças, tendo em vista que nós estamos em meio a um mar de energia e nós não somos apenas essa densidade material, da qual somos aparentemente o nosso corpo então poderíamos dizer de uma forma bastante resumida que as doenças elas se apresentam em 3 escalas. A primeira é a energética. A energética não é reconhecida pelo Ocidente clássico, mas na medicina chinesa, na acupuntura, enfim, se considera que as doenças estão primeiro a um grau não perceptível. Na verdade, quando um terapeuta da medicina chinesa tenta reequilibrar o yin e o yang, na verdade, o que é isso? Sob o ponto de vista científico, ortodoxo do Ocidente, o que significa yin e yang? O que é isso? Como é que a gente vê isso? Na verdade, a gente não vê, porque ele não é perceptível, está para além dos sensórios. Entretanto, é nesse nível de energia que a física quântica começa a desvelar, que as doenças iniciam. E nós temos também a nossa parte energética. Depois de certo tempo, ela pode deixar de existir ou pode passar para um nível um pouco mais denso, que é o nível fisiológico. É aquele que está presente nas funções do organismo, para eventualmente depois passar para um nível anatômico, que já é mais denso. Então é uma escala de densificação, se eu posso assim dizer, a nível anatômico. Aí a intervenção é muito mais grosseira, é muito mais incisiva, enquanto que o tratamento a nível energético é muito mais sutil. Então, dependendo da patologia do indivíduo e ao nível em que ela se encontra, as várias terapêuticas diferentes irão ser apropriadas. Não é uma questão de defender uma terapêutica, Ocidente, Oriente, mais sutil, mais pesada. Cada uma é apropriada para o seu tipo de patologia e a que nível ela se encontra. Ok, na Unipaz, nós, o Pierre Vai, o criador, o estruturador de toda essa metodologia, junto com Roberto Crema, Lídia Rebouças e tantos outros teóricos, organizaram um processo metodológico que considera 4 eixos fundamentais da conceituação, né, do conceito do conhecimento. Então nós temos estudos da ciência, através especialmente da física quântica. Nós temos e estudamos sobre filosofia, especialmente a visão holística, com todos os seus desdobramentos. Nós estudamos o eixo das tradições, e isso envolve o conhecimento de outras culturas, vindas do Oriente, com a integração do Ocidente, e também estudamos as artes. Uma das questões que a Unipaz é muito procurada, Arthur Salles, as pessoas que procuram a Unipaz, elas estão à procura de um bem-estar. Elas normalmente já vivenciaram tiveram condições, inclusive materiais, de experimentar o ter. E elas, com esse acúmulo do ter, esvaziam o ser. E essa foi a grande questão de Pierre Vai. Com 33 anos, ele considerou que já tinha conseguido todos os seus desejos materiais e de repente veio uma crise existencial e ele perguntou: e agora? Eu já consegui tudo o que tenho e ainda o que eu sou, né? O que resta de mim? Nessa concepção entre o ter e o ser, considerando os estudos da física quântica, a sua experiência com a medicina, a meditação hoje em dia é uma constante inquietação. A meditação, com as suas diferentes abordagens e práticas, ela tem instigado o ser humano a buscar uma experiência prática de uma mudança de padrão, de uma mudança de vida. Para que serve a meditação na nossa vida de saúde diária? Veja bem, quando nós meditamos, nós acessamos um campo não material, mas nem por isso deixa de ter significado. Pensávamos há tempos atrás que cada um de nós era uma espécie de poço dentro do qual a gente depositava coisas e chegava até à tona. No entanto, há
psicologia e a física quântica veio demonstrar isso, abaixo desse poço existe uma espécie de lençol freático, um aquífero, que interconecta cada um desses poços. E, portanto, na medida em que eu penso alguma coisa, eu acesso não só a minha memória pessoal, mas também aquela conexão que está acessível a todos os seres. E, portanto, o meditar, na verdade, não é simplesmente tranquilizar o corpo e, portanto, a mente ficar mais aquietada, como, por exemplo, a gente coloca um copo d'água e a água parado e a água fica quieta, parada. Na verdade, o meditar é mais do que simplesmente isso. É você acessar aquele conhecimento que faz parte ou que está passível de ser acessada pelo ser humano e, portanto, chegar a um conhecimento coletivo. E, na verdade, que esse conhecimento coletivo chega a que magnitude? A magnitude do próprio universo. O Sir James Jeans, um físico quântico inglês, ele emitiu aquela célebre frase: o universo parece mais um pensamento do que um lugar morto, do que simplesmente um lugar imaterial. Ou seja, parece que existe uma conexão, existe um raciocínio cósmico e, portanto, quando você medita, você acessa isso. Ou seja, você sai do ser indivíduo e entra no coletivo. Então, meditar é muito mais do que simplesmente se aquietar. É entrar num saber coletivo e um saber que pré-existe a sua existência. Na verdade, é um saber que existe desde o Big Bang, se é que eu posso dizer assim. Okay. Nós estamos no ambiente da Unipaz Goiás e a Unipaz é uma instituição que trabalha com foco na cultura de paz. E eu gostaria, Dr. Arthur Salles, de saber, na sua concepção, o que é a paz? Pois bem, na verdade, veja bem, a paz é um movimento que retorna a essa interconexão daquilo que a gente supunha separado. Desde o surgimento da civilização, a gente só concebe um mundo montado numa estrutura hierárquica, piramidal, verticalizada e principalmente competitiva. E isso gera uma espécie de social-darwinismo, ou seja, nós vivemos numa sociedade em que impera a lei do mais forte. E isso impõe o benefício de uns e o malefício de outros. E as guerras, enfim, sempre foram para se conquistar o que o outro tinha, por assim dizer. E a paz, ela ameniza isso tudo e na verdade, a paz é mergulhar de novo nesse manancial, nesse oceano dentro do qual nós estamos, porque o nosso afastamento é apenas ilusório. Na verdade, nós não estamos desconectados. Então, lutar contra você é um movimento em vão, porque você é uma extensão de mim, sob o ponto de vista da substância que nos forma. Nós apenas estamos isolados, mas nós somos conectados. Lutar contra você é um movimento antinatural, portanto. Então é um movimento em vão. Na verdade, isso de alguma forma se conecta comigo também. E fazer mal a você é fazer mal a mim e fazer mal ao coletivo, fazer mal ao todo. A partir dessa concepção da paz como movimento, né, como a vida sendo um constante movimento, como viver em paz em dias tão movimentados com afazeres, com tarefas, com trânsito, com uma série de compromissos a cumprir durante um único dia e durante uma semana e durante um mês? Como você vive, né? Como viver em paz? Isso é uma tarefa extremamente difícil, né? Porque nós na Unipaz somos uma espécie de, como eu falei, oásis, mas que nada contra a corrente. Existe uma corrente competitiva, destrutiva, a ordem mundial. Hoje ela está bastante comprometida e a gente está tentando, ainda que microscopicamente, comparando as estruturas como são no mundo todo, a gente tenta ir
em direção contrária. Então, não é simples, nem é fácil tentar viver para a paz, porque isso impõe abrir mão de coisas que você gostaria de ter, enfim, em relação ou em benefício ao outro que está do meu lado. Então, isso depende essencialmente da fraternidade. E, portanto, eu não acredito que possa haver paz sem essa fraternidade. Por isso eu disse que a revolução é interna. E a paz haverá, na minha percepção, quando cada um fizer a revolução subjetiva e entender que não tem por que acumular como se fosse, por exemplo, ter uma aposentadoria de 700 anos. Você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem, ou convidar as pessoas para experimentar o universo da física quântica? Você gostaria de deixar alguma mensagem? Sim, na verdade, a física quântica ela serve como um saber, um instrumento através do qual a gente chega na dimensão dos valores. E os valores eles falam essencialmente do certo e do errado, do bom e do ruim. Então, na verdade, ele vem dar base a um ideal pacificador, um ideal no qual viveríamos num mundo em que a paz estivesse. A partir do momento em que a gente desconstrói a separatividade, desconstrói a competitividade e reintegra a cooperatividade e a fraternidade, o mundo será menos árduo e para milhares, 800 milhões, talvez hoje em dia, não acessam comida, simplesmente. Eu acho que é um sofrimento não acessar comida. E, portanto, se você desconstrói o isolacionismo, você dá o primeiro passo para uma cultura de paz, que é aquele mundo, repito, que eu gostaria de deixar para as minhas filhas e para as filhas dos meus amigos e para os filhos dos que eu não conheço também, para todos os filhos e netos do mundo. Ok, Arthur, obrigada. Você sabe, e como eu disse já desde o início desse programa, que a Unipaz é também a sua casa, e é um prazer enorme recebê-lo aqui, e eu quero te presentear com uma agenda. Essa é uma agenda que a Unipaz Goiás fez no ano de 2012, e nós colocamos na capa a frase do Pierre Weil, que é: a arte da vida consiste em evoluir do amor ao poder do amor, e que a paz é o caminho. Então eu agradeço a sua vinda, agradeço o seu compartilhar conosco, agradeço o ser humano que você é, que com certeza onde está faz muita diferença com toda essa visão da física quântica integrada à medicina, à psicologia. Muito obrigada, Arthur. Realmente, o prazer é meu. A Unipaz é uma instituição de educação, é uma escola de consciência que trabalha com cursos, com projetos, aulas. Eu convido você a acessar o site www.unipazgoias.org.br. Venha nos fazer uma visita, conheça as nossas inúmeras opções através da metodologia desenvolvida por Pierre Weil, que é de educação para a paz. A Unipaz desenvolve ações pautadas na ciência, na filosofia, nas artes e nas tradições. E nós recebemos semanalmente diferentes pessoas com essas 4 representações teóricas, e você é nosso convidado para conhecer, para vir participar e para contribuir para que a paz no mundo comece a partir de você também. Nós, Unipaz, fazemos a nossa parte, mas convidamos você a se juntar conosco e vir também acreditar e construir que o mundo de paz é possível. Neste ano de 2012, a Rede Unipaz comemora 25 anos, e uma das celebrações será a realização do 3º Festival Mundial da Paz. Este evento acontecerá em São Paulo, de 6 a 9 de setembro, no Parque Ibirapuera. O slogan é Manifeste Sua Paz. Venha sim participar, manifeste a sua paz. Através do site da Unipaz São Paulo, você terá acesso às informações que envolvem a construção coletiva deste evento, que é, no mundo, uma das maiores manifestações de paz. A paz é possível e ela depende de cada um mesmo. Então, este ano, convidamos você, de onde estiver, com a sua condição, com a sua realidade,
participe do terceiro Festival Mundial da Paz. Obrigada, eu agradeço a presença do Arthur, que esteve aqui conosco. Nós teremos inúmeros outros convidados e você é nosso convidado, sim, para vir para a Unipaz participar e contribuir com essa construção coletiva. Obrigada.